Uma grande dificuldade da precificação, nós vamos desmistificar aqui hoje, são os custos invisíveis. É aquele custo que está escondido dentro da sua operação. Porque quando você planeja um produto, como um blazer como esse, ou talvez como um passador como esse, muitas coisas vão ficar escondidas ali nessa trajetória da construção desse produto. E esse custo invisível tem sido o maior inimigo da maioria dos empresários. Quando a gente fala de custo invisível, não tem como a gente não pensar também na parte fiscal de todas as empresas. Como o nosso sistema tributário no Brasil hoje é um sistema extremamente confuso, os impostos são realmente muito mal pagos. Às vezes você paga muito mais imposto do que deveria, o que geraria um crédito para que você recebesse se você soubesse disso, claro, ou você paga menos imposto, que estaria gerando multa para o seu negócio. Então, os custos invisíveis realmente têm transformado os negócios em grandes fontes de prejuízo. E o primeiro fator para que você não tenha custos invisíveis é saber destrinchar um custo e saber como se forma um custo de verdade. Para se formar um custo de verdade, você precisa entender a diferença entre custos fixos e custos variáveis. Os custos variáveis são os custos relativos à venda do produto. Então, eles estão ligados a CMV, impostos, taxa de cartão, é tudo aquilo que varia de acordo com a venda. Ah, Thales, mas a minha água e a minha energia vem valor diferente, é um custo variável? Não. Você precisa pagar ela todo mês? Sim, então não é um custo variável, ele não varia com a venda. Custo variável não quer dizer que ele varia o valor. Custo variável quer dizer que ele é variável de acordo com a venda do produto. Então, quanto mais você vende, aumenta proporcionalmente o custo variável. Quanto menos você vende, diminui proporcionalmente o custo variável. E aqui vem a grande pegadinha da precificação, o custo fixo. Muitos gurus de internet e mentores em gestão financeira dizem que você não precisa levar o custo fixo em consideração na hora da precificação. Mas eu vou fazer uma pergunta agora para você. Na hora que chega o seu faturamento, você, empresário, precisa pagar o custo fixo? Sim ou não? Porque se a sua resposta for sim, eu considero que é obrigatório levar em consideração o custo fixo nesse momento da precificação. Talvez você não inclua isso no custo, mas talvez você pegue esse custo fixo como balizador para entender se a sua margem de lucro realmente fecha a conta no final. O custo fixo é um grande bicho-papão, porque como você paga ele todos os meses, ele é corriqueiro dentro da sua empresa, você deixa de levar ele em consideração com aquele pensamento assim: ah, já vai ter que pagar mesmo, né? Mas ele deve ser levado em consideração porque talvez o seu custo fixo esteja alto demais para a sua quantidade de venda ou o contrário. E nos dois casos, é horrível para o seu negócio. Para definir um custo fixo de forma bem feita, você precisa entender primeiramente o que ele é. O custo fixo é tudo aquilo que você tem que pagar se você vender ou não. Se você vender 1 milhão, você tem que pagar aquele custo. Se você vender 500 mil, você tem que pagar aquele custo. Ou seja, não importa se varia o valor ou não varia o valor, custo fixo não tem nada a ver com variação de valor. Custo fixo tem a ver com aqueles pagamentos que você faz todo mês, independente do seu valor. Como ferramenta desse capítulo de definição de custos fixos e variáveis, eu quero que você coloque no papel todos os seus custos fixos. E lembre-se que o seu prolabore, que é o dinheiro que paga a escola da sua filha, que é o dinheiro que paga a parcela do seu carro, que é o dinheiro que paga a parcela da sua casa, esse prolabore deve ser levado em consideração, porque ele é o custo fixo que mais tira dinheiro do seu negócio. E muitos empresários pensam: ah, eu não vou definir meu prolabore como custo fixo, porque todo mês eu tiro um valor diferente. Mas como eu disse, não existe nada que ligue custo fixo a valor fixo. Custo fixo é o pagamento que você faz todos os meses. Então, para começar essa ferramenta, eu preciso que você defina todos os detalhes que você paga na sua empresa de forma fixa. Todos os boletos, todas as duplicatas, tudo que você já vai ter que pagar, independente da venda. Nesse exemplo aqui, a gente pegou uma empresa que fatura 100 mil reais e ela tem um custo fixo de 15 mil reais. O que você precisa primeiramente é definir a porcentagem de custo fixo que a sua empresa tem. Porque com essa porcentagem na mão, fica simples. Pô, o produto me custou R$ 350. A minha porcentagem de custo fixo é 25%. Então eu já consigo calcular quanto que eu vou ter de custo fixo em cima daquele produto. E para fazer esse cálculo, nós vamos usar uma fórmula muito simples. Levando em consideração que nós temos uma empresa que fatura 100 mil reais por mês e nós temos um custo fixo de 15%,
eu divido o custo fixo pelo faturamento. Então, eu divido 15 mil reais por 100 mil reais. E o resultado desse cálculo eu tenho que multiplicar por 100. Agora eu quero que você anote o porquê. Toda porcentagem é um número multiplicado por 100. Por isso o nome, porcentagem. Então, sempre que você estiver buscando fazer um cálculo de porcentagem, você precisa multiplicar o resultado desse cálculo por 100. Nesse caso aqui, nós sabemos que o nosso percentual de custo fixo sobre o faturamento é de 15%. Ou seja, eu preciso inserir 15% de custo fixo na hora da precificação do meu produto. E eu sei que você ainda não fez isso, mas se você definir agora o percentual de custo fixo no seu produto, a sua precificação, a partir de hoje, é muito mais assertiva. Só esse conhecimento já pode mudar para sempre a sua precificação. Porque nesse exemplo aqui, nós descobrimos que esse empresário tem 15% de custo fixo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se a margem média desse empresário estiver em 14%, a margem de lucro dele não paga nem o custo. Então, definindo o percentual de custo fixo dentro do seu faturamento, você já vai definir qual é a margem mínima que você precisa inserir nos seus produtos para que a sua conta feche no final. Porque o preço errado é o atestado de falência do seu negócio. E não saber definir o custo fixo é o primeiro passo para isso. A margem de lucro é a métrica que realmente importa. E eu já disse, se não fosse assim, o McDonald's e o Burger King teriam os melhores sanduíches do mundo. Se a pessoa te pergunta qual é a sua margem de lucro e você dá uma gaguejada, eu acho que é tantos por cento, eu acho que é 30%, você está pilotando um carro sem volante. A qualquer momento, você vai bater de frente com uma árvore.